Boa tarde, estamos de volta aqui na sala de aula, no Comad, Conselho, no centro de Embu. Hoje é dia 24 de janeiro de 2024. Hoje a gente vai ter a matéria Divisão Geral de Dependência Química e Neurociência da Dependência Química, Bases Neurológicas da Drogadição e Processo Metabólico do Álcool. Bom, começando um pouco sobre a visão geral da dependência química, a gente, como nós temos experiência, a gente sabe mais ou menos todo um contexto que é, A gente tem uma visão geral, porém talvez a nossa visão esteja dentro de uma caixinha, E a gente precisa sair dessa caixinha, porque como acolhidos, como pacientes, a gente acaba não abrindo a nossa mente para toda a estrutura que eu vou precisar de aprender como terapeuta. Porque quando eu estou pensando só no meu problema, é uma coisa a dependência química. Agora, quando eu preciso de abrir a minha mente para tratar 100 pessoas na unidade, cara, eu preciso realmente abrir a mente. Entendeu? É bem necessário isso. Bom, a toxicodependência ou vício é uma doença que afeta seu cérebro e comportamento. Quando você é viciado em drogas, não consegue resistir ao desejo de usá-las. Não importa quanto dano as drogas possam causar. Então a gente sabe que não importa o extremo do extremo da subexistência que a droga pode me levar, porque eu vou me adaptando pouco a pouco. Vocês sabem aquela história do sapo na panela quente? Não. Se você botar um sapo na panela de água e botar ela no fogo, ele vai se adaptando ao calor da água. Até morrer. Agora se estiver quente, ele pular lá... Se você botar ele na água quente, ele já pula fora. Verdade. E aí a droga é a panela quente com água fria e a gente dentro e ela no fogo. Que vai cozinhando. Porque vai cozinhar. Lentamente a gente vai perdendo. E aí na hora que a gente para ver, a gente já está na calçada. No fundo da foto. Sem nada. Mas quando a gente chega na calçada, a gente ainda consegue sobreviver. A gente sabe onde arrumar comida, sabe como fazer uns corre para levantar o dinheiro da droga do dia, porque tem que ter aquela dose, porque senão a gente não suporta. E aí a gente vai se adaptando ao extremo da subexistência. Até morrer. Porque só vai piorar. No final é a morte. Exatamente. O vício em drogas não se trata apenas de heroína ou outras drogas ilegais. Acho que deu uma caída na internet feia aqui agora. Caiu. Você não provou cocaína, cara. Eu cocaína e drogas legais. Outras drogas, tá? É incluso. Deixa eu tentar voltar. Quando a gente estuda lá no tipos de drogas, tipos de adicções, e tem classificação das drogas, se eu não me engano, a gente tem uma matéria que é a classificação das drogas. Aí eu consigo falar um pouco mais sobre essa questão da classificação. Bom, você pode se viciar em álcool, nicotina, analgésicos, opioides e outras substâncias ilegais. No começo, você pode optar por tomar. Zero a internet. Internet é sempre um desafio. Sempre é. Vou tentar rotear a minha para ver se vai. Modo avião. Tinha aquele chipzinho, que você pegava e colocava no notebook, eu não me lembro o nome. Eu tenho um modem daquele. Vamos ver se a minha internet aguenta. Antes eu fazia sempre com a minha internet.
Eu acho melhor fazer com sua internet. Eu também acho, De cara. novo. Tem que estender o prazo de 2 meses. Acho que 20 dias vai ser pouco, hein, cara? Já que eu consegui fazer em 20, Oi? eu consegui fazer em 20, escutei, pelo jeito. 20 o quê? 20. Sempre consigo. Caiu a internet, gente. Vamos lá, já voltamos. Então, a visão geral da dependência química, a gente tem que pensar num contexto que a dependência química não é algo exclusivo de uma droga só. A dependência química pode ser a adicção, né? Pode ser por analgésicos. Vocês sabem que nos Estados Unidos o maior tipo de vício é por Doce. remédio. E doce? Remédio. Remédio? Tem um remédio lá que... Fármaco dependente. Nossa, eu não lembro o nome. Mas é um remédio para dor muito forte. Não vai ficar Morfina? deitado na mesa. Não. É um remédio muito forte que eu acho que gera uma onda. Não, eu não lembro o Aquele nome. que o do House, o Dr. House na série. Morfina? É tipo aquele, é aquele. É aquele. Aí quando eu tomei a facada lá que eu tive que operar, eu ganhei esses remédios. E aí quando eu tomava esse remédio, eu não podia dirigir. Mas como eu sentia muita dor e eu tomava esse remédio por causa da dor, eu não ligava para as sensações que o remédio dava. E aí eu tomei poucas vezes e deixei na porta do meu carro caso desse as dores, né? E aí uma vez um americano viu esse pote na porta do meu carro e ficou desesperado. Desesperado. Ele não parou de encher meu saco enquanto eu não dei o remédio para ele. Porque o cara apareceu em casa 3 dias depois. Eu dei porque eu nem imaginava, né, que fosse causar isso. Uma brisa. O que Mas aconteceu? realmente existe. Ele faleceu na casa Não, dele. não, ele apareceu na casa dele 3 O dias Michael depois. Jackson dava que tipo de... Era morfina? Não, eu não lembro o nome. sim. Eu não lembro o nome, gente. Eu já ouvi falar também. Ele era viciado, o Michael Jackson. não- Vicodin. Não, não é. É, o House usa Vicodin. Você sabe, Thiago, o nome? Eu já ouvi falar desse remédio, só que aqui Não, na verdade, eu não, do Michael Jackson eu não sei, mas eu, por exemplo, sou fármaco dependente. Eu descobri isso quando eu estava internado. Eu era viciado em Zolpidem. Zolpidem eu conheço muita gente que é. É igual assim, quem é viciado em Rivotril. Entendeu? Qual que é o problema? O cara só dorme com Rivotril, mas só que toma Rivotril para sentir a onda, porque o Rivotril dá uma onda. Eu já tomei. não é Rivotril, não, filho. né? Rivotril Continuava na clonazepam. tela, dá uma hora. Hã? Dá. tomei Não, mas muitas olha só, vezes. esse remédio lá é bem mais forte do que isso tudo que vocês estão pensando. Não é Tá? codeína não, né? Não. Mas vamos lá. Aí existe a dependência, né, na visão geral da dependência química, existe a dependência versus o abuso. O abuso de drogas é quando você usa substâncias legais ou ilegais de maneiras que não deveriam. Por exemplo, como eu vou saber que eu estou viciado ou dependente, o fármaco dependente, da clonazepam, que é o Rivotril genérico, né? Quando eu tomo excessivamente, né? Eu não tomo uma dose que o médico prescreveu, eu já tomo excessivamente e tenho comportamentos para potencializar o efeito. E aí eu estou buscando uma brisa. E aí eu estou entrando em adicção ou em farmacodependência dessa substância, que é legal, porque provavelmente eu consigo a receita para comprar. Sim, é fácil. E isso você pode estar fazendo com vários outros remédios. Olha só, eu tenho mania, por eu ser grande, eu tomo tudo dobrado. Porque realmente todo remédio, ele é produzido, calculado pela estatura média do brasileiro. A estatura média do brasileiro é pequena perto de mim. Lá nos Estados Unidos os remédios são mais fortes, porque lá a estatura é bem maior. Então os remédios dos Estados Unidos eu tomava 1, aqui eu tenho que tomar 2. Então eu tomo 2 ibuprofeno, entendeu? Para me passar a dor no corpo. Só que o ibuprofeno me dá uma sensação bem boa de alívio, sabe? De dor. E aí às vezes me dá vontade de tomar 3, porque eu já estou querendo um alívio a mais. Mas eu nunca tomei, mas já passou pela minha cabeça. E aí é onde começa o abuso. Eu tomo 2, um clonazepam, me sinto bem, me dou um sono bom. Aí eu penso, caraca, se eu tomar mais um, vapo.
Aí gosto, entro na dependência, no abuso. Aí eu entro no abuso da substância que vai me levar à dependência. Então aí onde está a dependência versus abuso. É quando eu abuso de uma substância que me leva à dependência. E isso é igual droga. Antes eu dava um tequinho, passava a noite inteira de boa, tomando dinheirinho, pegando mulher para ir embora. Mas a sensação era boa e acabou que em um certo momento eu comecei a dar 2, dar 3, dar 4, buscando mais sensações, mais prazer e entrando numa dependência da substância. Então essa é a diferença da dependência e do abuso das substâncias. Isso não importa o que seja, jogo, remédio, comida, sempre é assim. Eu uso algo, ou como algo, ou faço algo que me gera um prazer, e aí eu falo, poxa, se eu fizer isso mais vezes, eu vou ter mais prazer. E aí entro no abuso. E aí depois do abuso, logo já entra em dependência daquele comportamento, daquela substância. Quando você busca a progressão, né? Vocês sabem de onde vem todo esse prazer, né? Da dopamina? Mas vocês sabem como funciona isso? Precisava de um quadro, mas vamos lá. O cérebro, né? A gente tem uma parte do cérebro que é responsável por toda a nossa felicidade, o nosso prazer. Então nós temos uma glândula, né? Você imagina algo penduradinho, né? Que embaixo solta uma química no cérebro, né? Então essa é a glândula que produz a dopamina. Então, toda vez que nós fazemos algo que nós gostamos, por exemplo, comer um chocolate, quando eu vou malhar, mas quando eu vou malhar, assim que eu chego na academia, já solta dopamina? Não. Eu preciso de esquentar o corpo e começar a sentir prazer. Então, existe um esforço para alcançar aquilo e a dosagem da dopamina é bem pouquinha. É um prazerzinho, né? Quando eu tenho atos sexuais, né? Claro que solta muita dopamina. É uma das maneiras que você consegue mais dopamina fora de alguma substância é com sexo. Quando você faz algo que você gosta, você consegue uma dose de dopamina lá, que é essa sensação de prazer. E aí o que a droga faz? A droga simplesmente faz essa glândula despejar uma quantidade maior do que qualquer coisa que você possa ter feito na vida. Então, o prazer do uso da substância é maior do que qualquer coisa que a gente possa ter na vida. E aí é onde a gente fala, né, que a gente prefere droga do que de mulher, do que comida, do que casa, do que qualquer outra coisa. Porque o prazer é real maior. É real maior. Porém, é um prazer destrutivo, que não vale a pena. Então, eu preciso de fazer uma decisão de não mais buscar esse prazer inenarrável, né, para me ter menos prazer, porém ter uma vida saudável. Então, vocês já perceberam que quando o dependente químico fica alguns dias sem dormir, sem comer, em uso abusivo, para de dar onda? Para assim, total? Para total? Você usa e não dá nada. Você está usando só porque você está querendo. A cabeça está É só aquela compulsão de buscar a sensação, mas não tem mais. Vocês sabem por quê? Eu sei. Por quê? Porque você está viciado. Por quê? Não. Porque você busca uma Porque coisa que já essa tem. glândula, como todo o nosso corpo, precisa de vitaminas, descanso. Olha só, quando você dorme, você produz vitaminas que é necessário para o seu corpo funcionar no outro dia. E tem um período da noite que é essencial esse sono para restauração das moléculas e de tudo que precisa para tirar esse cansaço. Entendeu? Então, quando você abusa do seu corpo, a sua glândula, ela simplesmente para de soltar. Ela não funciona mais. Não tem vitamina, não tem descanso, o corpo está entrando em falência. O corpo começa a entrar em falência. Se você ficar 3 dias sem beber água, provavelmente você começa a ter crise nos rins, você começa a ter dor no estômago, e a glândula já não funciona mais, já não tem prazer, que é onde as pessoas precisam de parar e comer, tomar um banho, dormir para voltar, porque senão não vai, entendeu? Porque o corpo começa a desligar isso.
Então, por isso que para de dar onda. Não é por causa de excesso de droga, é porque a glândula já não tem mais o que soltar. E aí, como você não come, não se alimenta, não dorme, ela não produz mais dopamina. É simples assim. A glândula é como se fosse um filtro de... Uma bateria, né? Não, é uma glândula que produz a química. Mas só que ela precisa de todo o bom funcionamento do corpo para ela produzir essa química. Se o corpo não manda, né, tudo que ela precisa, porque o corpo está entrando em falência por falta de nutrientes e falta de dormir, falta de tudo, ela para de produzir. Ela Corre na produz... farmácia e injetar um monte de comprimido de vitamina para continuar mais um pouquinho. Exatamente. Mas aí, geralmente, se você dá um tempinho, come, se alimenta, bebe água, entendeu? O corpo já começa a produzir, já começa de novo. A glândula, assim. a glândula produz a química necessária para a sobrevivência, né? Sim, é a mesma coisa. Esse excesso de dopamina também na neuropsicologia ou na neurociência explica que esse excesso de dopamina é o causador também da depressão. Porque é um excesso de dopamina que gera muita euforia, né? E depois o corpo, no cansaço do cérebro e no cansaço de tudo, né, metabolicamente falando, você entra num processo de cansaço e depressão. Por isso que eu sempre falo, o terapeuta não faz remoção, mas o terapeuta é o cara mais capacitado para fazer remoção. Eu faço remoção, eu nunca botei a mão em ninguém, né? Eu sempre levo todo mundo no papo. Porém, quando eu vou fazer remoção, eu não faço remoção na hora que a família me liga. Eu planejo, porque aí eu espero esses momentos de depressão chegar. Eu espero o cara chegar, dormir, e aí eu acordo ele, nesse momento de crise depressiva. E é muito mais fácil você convencer ele que ele precisa quando ele está em depressão, porque quando ele está na euforia do uso. Aquele cara que tá na depressão, Diga, Thiago. pensar mais suave. Algumas substâncias, né, que o nosso corpo produz, quando em excesso, o próprio corpo identificando que tem um excesso, ele para de produzir. Sim. Eu já ouvi falar que, por exemplo, drogas, por exemplo, sintéticas, tipo êxtase, por exemplo, quando o cara usa muito, o que acontece? Ele produz uma quantidade muito grande de dopamina e depois ele entra, né, não sei se num quadro depressivo, de repente, de tristeza muito grande durante alguns dias, por quê? Porque o cérebro dele identifica que ele tem um excesso daquela substância. Então, E aí bloqueia aquela substância, e aquela substância é necessária diariamente em doses pequenas para mim me levantar. E sem nada dela eu entro em depressão. É a mesma coisa, olha como que é o corpo, né? Falando neurologicamente, eu usei heroína há muito tempo. Quando você coloca uma dose maior do que você aguenta, injetável, e injeta, automaticamente você vomita. Mas só que não tem nada no estômago. Já está no sangue. Mas quando bate na mente, a mente já entende que é muita substância. E ela entende que tudo entra na via oral. E aí ela já tenta expelir porque é muita substância e o corpo não vai aguentar. Então automaticamente você já começa a vomitar. Uma vez, quando eu estava internado também, deixaram o aparelho de botão de morfina aberto, livre. E aí eu senti dor, fiquei apertando. Não passava dor, fiquei apertando. Aí na hora que passou a dor, eu já estava loucão. Porque eu injetei mais morfina do que devia e eu comecei a vomitar automaticamente. Entendeu? Aí os médicos veio e programou, que era só um botão de tanto em tantas horas, né? Para não ficar livre, porque... Eu também não sabia, não me explicaram sobre isso. Mas o corpo reage bloqueando tudo que possa me levar ao óbito, entendeu? Então ele age quando você já viu o processo metabólico do álcool, quando você começa a beber, eu tenho um vídeo, depois eu boto no grupo. Mas quando você começa a beber cerveja, o seu estômago, os seus rins e o seu cérebro começa tipo assim, conversar, falar assim, o cara é maluco, tá tomando muito líquido. Começa a botar líquido para fora. Esse cara é louco, vai afogar a gente. Aí tem um desenho que é assim, o estômago falando com o cérebro sobre a loucura de estar ingerindo tanto líquido, entendeu? E aí o que acontece? O corpo entra num estado de dispensar líquido.
dispensa líquido. E aí no outro dia, você sabe o que é a ressaca? Aquela dor de cabeça que não passa por nada? É porque bota tanto líquido para fora que o corpo desidrata. E aonde tem mais líquido? No cérebro. Aí o corpo usa o líquido do cérebro para continuar ativado. E aí o cérebro sem líquido entra em colapso e aquela dor que nada sara. Você sabe que sara a ressaca? Água. Se hidratar novamente. Porque você começou a tomar tanto líquido que o corpo começou a botar para fora. E aí ele bota mais do que deve. Aí o cara vai... É simples assim, o processo metabólico do álcool, né, começa na quantidade de ingestão de líquido. E aí o seu corpo já começa a não funcionar direito. E aí o álcool ainda junto com esse líquido começa a deixar o corpo completamente desregulado. E aí potencializa. O álcool ele seca. Por isso que um bom cachaceiro quando vai pra praia, tu lembra de tomar até umas 3 latinhas, já toma um copo Não d'água. adianta, é loucura, não é idiotice. Não, mas eu vou Que olha tomar só, água, quando você desidrata mesmo. só ajuda o seu corpo a expelir mais água ainda. E quando o cara... Porque não tem nada a ver a água com a cerveja no momento do exagero. Não tem nada a ver. Entendeu? Isso é bobagem. A quantidade de líquido que está fazendo meu corpo expelir é a quantidade de líquido, não de álcool. Se você beber água com cerveja, suco com cerveja, não vai adiantar nada. O seu corpo vai entender que você está maluco e vai continuar mandando sua bexiga botar tudo para fora. E você vai dispensar, vai suar, vai colocar todo o líquido mais para fora do que você deveria, entrando nessa ressaca por causa disso. Agora, Falam que a ressaca mata com outra. Então quer dizer que você vai... porque se você acorda desidratado e começa a beber, o que acontece? Hidrata de novo. E você bebe em excesso, então hidrata rápido, né? A cerveja faz eu hidratar rápido, porque eu bebo muito. Né? Se eu acordar de ressaca, eu vou tomar um copo d'água ou um monte de lata de cerveja? Eu vou tomar, não, eu tomo um copo d'água. Agora, se eu for tomar cerveja, eu vou tomar um monte, eu não vou tomar uma latinha. Por isso que passa rápido, porque já hidrata tudo de novo. No outro dia eu tô morto de novo de ressaca. Bom, o efeito no cérebro. Seu cérebro está conectado para você querer repetir experiências que fazem se sentir bem. Então, você está motivado a fazê-los repetidamente. Os medicamentos que podem ser viciantes têm como alvo o sistema de recompensa do cérebro. Aí, olha só. O que é memória eufórica, né? No caso, falando sobre a neurociência da dependência química. A memória eufórica é aquela memória da sensação do prazer do uso da substância. Então, não importa o que eu faça na minha vida, não importa se eu resolvo todos os meus traumas, todas as minhas dificuldades, eu ainda vou precisar de ter uma decisão na minha vida de não mais usar uma substância. Por quê? Porque existe a memória eufórica do prazer da substância. Vai existir sempre, sempre. E o meu cérebro, ele é meu amigo inconsequente. Ele quer me ajudar, mas só que ele não mede consequências. Então, quando o meu cérebro, meu subconsciente, vê que o meu consciente está triste, ele automaticamente foi programado por mim que quando eu estou triste, eu uso droga e fico feliz. Então, o que ele faz comigo? Ele me induz a usar uma substância para me ficar feliz. Mas ele só quer me deixar feliz. Ele não mede as consequências que aquilo vai destruir minha vida novamente. E ele também, meu subconsciente, ele não percebe o dano que aquilo vai causar. Ele só quer me tirar daquela situação de tristeza. E como ele já me conhece e sabe que se eu usar aquela substância eu vou ficar bem, ele só quer isso. Ele só quer isso. Ele só quer me deixar bem. Então é onde a gente fala assim, eu mesmo não me saboto. Não é que eu me saboto. É porque o meu subconsciente é meu amigo consequente. Ele quer me ajudar, mas nisso de me ajudar ele acaba me ferrando. Então eu, no meu consciente, eu preciso de filtrar as minhas vontades. Não é tudo que eu penso, o que eu quero, que eu devo fazer. E aonde que eu falo lá sobre controlar as minhas vontades? Na questão da masturbação, do cigarro, do doce.
é porque no momento que eu posso fazer para começar a aprender a controlar o meu subconsciente, é isso. Porque não é só porque o meu subconsciente está gerando um estímulo, vocês sabem que a questão do estímulo masculino matinal é por causa da produção da testosterona. É o horário da produção da testosterona que gera a excitação matinal. Então não é só porque o meu corpo está produzindo e gerando uma sensação que eu tenho que entrar em abuso, que eu tenho que fazê-lo. Não, na verdade, por eu poder fazer e querer fazer e não fazer, é onde eu começo a controlar minhas vontades. Não é só porque eu tenho uma caixa de doce no quarto, ou tenho o dinheiro da cantina, que eu vou lá e vou comer tudo de doce e no dia eu vou passar mal. Aí, cara, eu tô deixando as minhas vontades se sobressair, eu não tô controlando minhas vontades, e na hora que eu puder usar droga, filho, eu vou. Porque eu só tô transferindo, né, a compulsão. É bem verdade isso. Uma vez eu peguei um rapaz que foi na cantina e comprou 40 paçoca. A gente foi pro quarto e comeu tudo. Passou mal. No outro dia veio encher o saco querendo ir pro hospital. Quando eu descobri que ele tinha comprado, eu falei, cara, não vou te levar no hospital. Vai pro banheiro, eu vou passar o dia no banheiro, filho. Ah, mas eu tô com dor no barriga. É lógico, 40 paçoca. Ué, eu liguei pra família dele, a família dele pagou, levou pro hospital, mas assim, entendeu? É uma loucura. E depois vem falar pra mim que tá bem. Não, não tá. E aí essas coisas que o terapeuta analisa, é o que as pessoas não entendem. Nós, na unidade, pelo tempo que a gente fica, eu analiso, olha só, eu tenho mania de entrar na fila da comida, de ficar lá no meio infiltrado, entendeu? Ouvindo os caras falar, reclamar. Eu tenho mania de perguntar pros funcionários como é ele, como que é aquele. Eu tenho mania de ir nos quartos, eu tenho mania de me envolver. Por quê? Porque, cara, são em poucos momentos que eu percebo o grau da recuperação daquela pessoa. E, sinceramente, se eu tiver que virar para uma família e falar, ó, ele tá bem para ir embora, eu tenho que ter certeza disso. Entendeu? E como eu vou ter certeza disso? Só nos atendimentos individual? Não, porque aí vamos falar sobre a neurologia, ou sobre a psicologia, ou sobre como eu me comporto em situações, né? Você acha que aquele comportamento fictício, aqui, como que fala o que os atores fazem, né? Atuando. É aquela atuação do dependente químico na sala da psicóloga. A psicóloga ainda acredita, porque não é dependente químico, né? Ela é uma profissional, exatamente. Agora, mangueador é difícil, filho. Mangueador é difícil. Então, comigo, ou vem com a verdade ou não arruma nada. Mas a verdade eu também não vou falar, então nem vem. Porque eles choram as mazelas para psicólogo da clínica. Porque quando ela bota lá no grupo lá os laudos, né, as evoluções, eu respondo na hora, mentira. Boto mesmo, mentira. Isso não é verdade, isso é aquilo, não é assim, é assado, ele tá assim, ele tá assado. Como que ele tá tão triste, sendo que todo dia tá rindo, brincando, aprontando, dando trabalho, e na hora da sala tá em depressão, querendo se matar? Então, assim, quando eu me coloco numa situação que eu preciso mostrar que eu tô bem, eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Isso é até uma visão geral da dependência química, que é essa manipulação que o dependente químico tem. E aí, dentro da sala com o terapeuta, com o psicólogo, eu vou demonstrar que eu estou bem, porque eu demonstrando que eu estou bem, na minha cabeça eu vou conseguir ir embora. Porém, no pátio, você vai ser quem você realmente é e vai demonstrar como você realmente está se sentindo. Então não adianta o terapeuta ficar trabalhando poucas horas, poucos dias na unidade, que ele não vai pegar o feeling de cada um. Ele vai errar nas evoluções dele. Do mesmo jeito que as psicólogas não. Entendeu? Olha, eu de vez em quando eu estou precisando de fazer evolução, é a época mais que eu participo de tudo. Entendeu? Eu participo de tudo.
Eu participo, eu fico no refeitório, eu sento na mesa do refeitório, eu fico na fila, eu vou nos quartos, eu me infiltro nos meus pacientes para me ver qual é deles mesmo na real. Você deu uma pavor nos caras, que você sabe que você ia no quarto, vou no quarto ver os guarda-roupa. Nossa! Então, na Jocum, onde eu estudei, os meus líderes quando a gente estava na sala de aula, eles iam nos nossos quartos ver os nossos guarda-roupa, porque eles falavam que as nossas coisas refletiam como nós estávamos por dentro. Como você atua. Então, se você arruma sua cama, arruma suas coisas, tem as suas coisas limpas, organizadas, é porque por dentro você está organizado. Porque quando a gente está bagunçado por dentro, a gente suporta a bagunça. Quando a gente está organizado por dentro, a gente não suporta a bagunça. E aí a gente acaba organizando as nossas coisas. Eu acho que é por isso que eu estou debatendo muito na cozinha, porque eu estou buscando mais a recuperação, né? E aí, putz, os caras vão... Sim. Tem pessoas que estão mais evoluídas na recuperação, que querem as coisas mais limpas, mais organizadas, entendeu? Mais na hora, e coisas fora do lugar, coisas fora do horário, incomoda. Entendeu? E isso é tudo essa parte da visão geral da dependência química e a neurociência, porque, olha só, é o contraditório de um dano neural que eu causo, né? Quando eu estou usando droga, eu degrino a minha imagem e meu estilo de vida tanto porque eu sei que aquilo está me destruindo e aí eu colaboro com a destruição, né? Porque eu faço uma coisa que destrói e aí eu não me importo mais com nada, porque eu sei que eu estou me matando. Então por que eu vou me organizar, vou me limpar, vou me cuidar? Então quando você vê um paciente que está no desleixo, é porque ele ainda está muito mal, ele só não está usando a droga. Mas ele ainda está com a dependência química ativa, ele está com a doença ativa extremamente ali. Igual eu tenho paciente lá na unidade, que todo dia eu falo, pô, cara, eu vou te falar, eu não vou nem te atender mais. Entendeu? Ou você se levanta, ou você arruma esse cabelo, lava esse rosto, né, muda essa cara, ou tipo assim, eu tô dando um choque de realidade no cara, porque ele não vai ter mais o meu papinho doce enquanto ele não melhorar, não sair dessa rua escura. Porque o cara tá em autopiedade, tá em depressão, tá sabe, se afundando ainda como se estivesse usando, só tá sem uso. Porque o cara que quer ter recuperação, velho, ele não aceita bagunça, as coisas fora do horário, ele começa a se incomodar com as coisas, ele quer a vida dele arrumada, ele começa a se cuidar mais, ele começa a passar um creme, botar uma roupa limpa, entendeu? Isso é o oposto, sabe? Do dependente químico em recuperação e o dependente químico com a doença ativa. Nem estou falando em uso de drogas, entendeu? Porque a doença ativa ou desativada não quer dizer que está em uso ou não está em uso. Entendeu? Porque o comportamento precisa de mudar. Porque se eu não mudar e continuar mundrungo do mesmo jeito, na hora, quando eu der a oportunidade, eu volto a me destruir do mesmo jeito. Porque eu ainda não estou me amando, ainda não estou me querendo, eu ainda não estou cuidando. Então existe essa parte neurológica que é esses comportamentos. Tem um comportamento... que a pessoa não percebe, entendeu, que está tendo. Vocês podem ver que esses comportamentos são muito sutis. Eles vão e vêm muito sutis. E quem percebe é só quem está fora. Porque o cara que está lá largado ainda, ele nem está percebendo que ele está largado, ele nem está percebendo que ele ainda não está tendo essa visão de melhorar, de se cuidar, de se arrumar. Ele ainda não está. Ele ainda está com a doença muito ativa e ainda muito abalado por tudo que aconteceu. E aí, quando a gente... Mas é aí que eu estou falando. O que eu estou falando para vocês aqui, não é que eu vou virar para o cara e vou explicar isso para ele. Porque ele não vai entender. Eu estou explicando aqui no curso a maneira que eu preciso de ver o dependente químico, entender que ele está numa crise, né, ainda, que ele está ainda com a doença ativa, e eu preciso de incentivar ele, e nem sempre, às vezes... abraçando e ouvindo aquela lenga-lenga todo dia. Às vezes é dando choque de realidade e falando, pô, cara, se levanta, cara. Tipo assim, não, sai fora, vai arrumar esse cabelo, vai trocar essa roupa suja, entendeu? Vai, e o cara... Aí o cara já começa a fugir de você. Mas aí é porque ele já tá vendo que ele já tá incomodando. E eu pego firme, eu só atendo depois que o cara aparece arrumado na minha frente. Aí, quando ele aparece arrumado, eu faço um reforço positivo.
Aí sim, aí, ó, cabelo arrumado, de roupa limpa, vamos trocar ideia. Agora sim, fez a barba e tal, entendeu? Aí você faz um reforço positivo daquele primeiro passo que ele deu para fora daquela situação de depressão. Né? Nem é uma depressão, é realmente ele tá desligando a doença, entendeu? Tá realmente mudando o comportamento. É verdade. E isso é muito sutil, cara. Uma crítica boa e uma crítica ruim. Ó, tinha um pastor que falava que quando o dependente químico chega na clínica, ele volta a se namorar. Porque ele começa a se cuidar, quer fazer a barba, quer botar uma roupa limpa. Isso aí é a doença sendo desativada. É o comportamento se reintegrando. Entendeu? E esse comportamento, o terapeuta precisa estar bem afiado em ver que se isso está acontecendo. Porque quando um cara chega, quando um acolhido chega, não dá para atender. Você vai atender o quê, cara? Você vai falar o quê? O cara acabou de chegar, cara, tá tumultuado, cheio de viola na cabeça. Não, cara, tá ainda na ressaca, na abstinência grave. E aí você vai lá encher o saco do cara, deixa o cara descansar, porra. Deixa o cara descansar, deixa o cara... Aí o cara vai ter os dias ruins ainda vai brigar, vai querer ir embora, vai ter todo um processo, tudo igual. Vai ter todo um processo. Aí o cara bateu 30, 45 dias, puf, estabilizou. Passou da crise de abstinência. Né, desintoxicou. E aí, olha só, os neurônios também, eles têm uma película que protege um dos outros, para eles não entrar em choque e não dar, sabe aquela irritabilidade do nada que dá vontade de pular no pescoço do cara e já matar? Então, quando a gente usa muita droga ou álcool, principalmente drogas inaláveis e fumáveis, detona toda essa película. Aí tem aquele complexo B que é uma maravilha para repor essas películas, tá? Só que aquilo dá uma fome também, que pelo amor de Deus. Mais do que eu já tenho? Nossa, complexo B dá uma fome que Deus me livre. É uma fome sem fim. Mas ajuda a restaurar essas películas. Então, com 30, 45 dias, diga, Thiago. Drogas inaláveis, no caso, maconha. Não. Tiner, cola, loló. As fumáveis é crack, maconha, K9. K2, K4, K9. Mas as que causam esquizofrenia também, tá? As que causam esquizofrenia, as inaláveis, né? Que é tiner, loló, cloroforme, cola, éter. Loló, né? Pelas pessoas. E aí a maconha, o THC é um dos maiores vilões aí da esquizofrenia. Aí o crack colabora? Sim, porque o crack é muito violento aos neurônios. Mas a maconha, o THC ainda é pior. E as inaláveis também. Tá? Agora, essa K9, ainda não saiu estudo disso sobre esquizofrenia, mas eu acho que isso daí deve ser uma bomba. Bomba? Deve ser um puxão assim. É uma maconha tratada no laboratório. Sim, então. Tipo assim, não, eu estou falando para o caso de potencializar uma esquizofrenia. Ainda não foi falado nada sobre isso. Mas o que eu estava falando? Quem já foi viciado em biotônico fontura, né, que passa? Ah? A nossa dependência começa já na biotônico fontura, né? Exatamente. Então, a gente estava falando das películas lá do neurônio. Então, quando a gente chega, a gente está com os neurônios sem a proteção um do outro. Então, a gente está com uma irritabilidade horrível, com uma sensação de luto horrível, com dor em toda a parte do corpo, porque a gente passa dias a fio sem dormir, sem se exercitando demais, né? Porque anda demais, nos corre, né? Faz muita coisa. Então, assim, sinceramente, como terapeutas, não tem como atender uma pessoa com menos de 45 dias. Não tem. A gente conversa, bate um papo, dá uma palavra amiga, vai lá na hora de um surto, de um problema, mas começar um tratamento, um acompanhamento terapêutico, não dá. Eu acho que comecei a ter exceção à regra, né? Deixa eu só responder o Eduardo aqui. Tem gente que já chega querendo se tratar. Já chega já bom, né? 2 dias. Eu já era conformado, que eu mandei bastante todas lá no suficiente. Todas já passei, não adiantou nada, vou ficar mais um. Então... Eu tava no outro de... É que eu não tenho limite, só sei limite, né? Só vai um dia, 2, 3 dias, 10 dias, uma semana. Quase que o telefone pro chão. Então, olha só.
Deixa eu tentar aumentar aqui agora de novo. Agora eu não sei como que aumenta isso. Errou. Aí. Então, entrou 40, 45 dias, cara, tem que dar um tempo, entendeu? Tem que dar um tempo de 30, 45 dias para toda essa parte do neuro, né, da biologia neural e do cérebro dele reconstruir, entendeu? Porque o cara está com uma irritabilidade muito grande, está com uma descompensação muito grande biológica para você ainda querer falar qualquer coisa. Entendeu? Então a gente tem que ter muito discernimento sobre isso. A gente ajuda o mínimo possível, né? Dá o suporte que dá, mas acompanhamento mesmo só depois de 45 dias. Por que o pastor queria Não perde tempo. Entendeu? Vamos ver aqui. O que mais provável que se torne... Quem é mais provável que se torne viciado? Então, existem as pessoas que já têm a predisposição. O que é a predisposição? É o que o seu corpo se adapta melhor. Tem pessoas que fumam maconha, passam mal, nunca mais fuma. Tem pessoas que usam droga, pegam o rô, que passa mal. Ela não tem a predisposição para aquela substância. Nós, igual a gente classifica, né, o usuário, tem gente que gosta disso, tem gente que usa aquilo, não é você que escolheu a substância, é o seu corpo que se adaptou àquela substância. Entendeu? Tem gente que não sente nada quando fuma crack. Nada. Eu queria ser uma dessas Entendeu? pessoas. E tem gente que acha que é a melhor coisa que tem no mundo. Então, assim, é ele que escolhe? Não, é a predisposição dele. Então, tudo começa com a predisposição. Nós temos uma predisposição de aceitar bem essa substância no nosso corpo, a substância que a gente usa de preferência, né? Que usávamos de preferência. O corpo e o cérebro de cada pessoa são diferentes, então cada um tem uma predisposição diferente. As pessoas também regem de maneiras diferentes a drogas. Algumas amam a sensação na primeira vez que experimentam e querem mais. Outros odeiam e nunca tentam novamente. Nem todo mundo que usa drogas fica viciado, mas isso pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer idade. Algumas coisas podem aumentar a sua chance. Quantas horas, hein? Vamos entrar no intervalo. Algumas coisas podem entrar. Peraí, cerca da metade. Faixa de independência, incluindo história de família. Me perdi. Algumas coisas podem aumentar. Ah, tá. História de família. Seus genes são responsáveis por cerca da metade das suas chances. Se seus pais ou irmãos têm problema com álcool e droga, é provavelmente que você também. Porque você pode ter essa predisposição genética da sua família, né? E o uso de drogas pode mudar isso. Portanto, consumir drogas em uma idade precoce pode aumentar a probabilidade de você ficar viciado quando envelhecer. Transtornos mentais, desordem mental. Se você está deprimido, tem problemas para prestar atenção ou se preocupa constantemente, você tem uma chance maior de dependência. Você pode recorrer às drogas como maneira de tentar se sentir melhor. Relacionamentos problemáticos, se você cresceu com problemas familiares e não é próximo de seus pais ou irmãos, isso pode aumentar a chance da dependência. Se você parar para pensar aqui, ó, isso daqui é 99% dos dependentes químicos que tem todos esses problemas. Família. Tá, todos. Sinais de dependência. Você pode ter um ou mais desses sinais de aviso. Então, sinais de dependência é o seguinte: dano físico, moral e emocional. Entendeu? Quando uma substância está me causando esses danos, é porque eu estou realmente dependendo dela. Entendeu? Porque tem uma classificação, eu acho que em alguma aula a gente falou, tem uma classificação dos usuários de droga. Né? Todos passam por essa classificação até a última classificação. A última classificação é a gente. Somos dependentes químicos que precisam de uma intervenção familiar. É o último estágio, entendeu, da classificação. Mas lá em cima a gente foi o usuário esporádico, a gente foi o usuário recreativo, nós fomos os usuários abusivos e depois viramos dependentes e compulsivos, né? Por que todo mundo não passou do mesmo jeito igual a mim e chegou como dependente, como eu? Porque as pessoas são diferentes. As pessoas reagem diferentes e criam relacionamentos diferentes
com aquela substância. Entendeu? Cada um sabe onde o calo aperta. E cada um tem uma predisposição diferente. Então, olha só, a pessoa usa droga recreativamente. Aquela pessoa que usa final de semana, né? Usa final de semana e no final da noite ele joga fora o que sobrou porque está na hora de ir embora e vai para casa. Ele usou recreativamente. Mas ele pode não se tornar dependente químico, mas ele pode se tornar assim. Por quê? Porque essa pessoa pode passar por um trauma. Pode perder um familiar e usar aquela substância para amenizar a dor dele. E aí ele cria um relacionamento com a substância. Ele criou um relacionamento com a substância, todas as vezes que ele passar por um trauma, ele busca a substância. E aí é onde eu falo que a gente reprograma nosso cérebro errado, porque eu estou ensinando meu cérebro que quando eu estou triste, se eu uso uma substância, eu fico bem. E aí a gente piora, porque quando eu estou feliz, eu também programo meu cérebro que quando eu estou feliz, essa substância vai me deixar mais feliz. Então, tudo que acontece na minha vida, o meu cérebro entende que eu preciso da substância. E aí eu entro em dependência. Entro em abuso, entro em dependência e chego num ponto que tudo é substância até para tudo. E aí eu preciso da intervenção familiar para sair daquela compulsão. Agora, tudo começa por causa do relacionamento e da predisposição que eu tive. Então, isso já vem lá do começo, antes do uso da droga, eu já tenho uma predisposição lá nos meus neurônios, na minha parte biológica, pode sim ser hereditário, que eu posso ter dado a predisposição para o uso de uma substância que vem da minha família, entendeu? Mas se eu tenho a predisposição e nunca experimento, eu não necessariamente nasci precisando daquela substância. Então eu não nasci viciado. Eu não nasci dependente de nada. Eu nasci com uma predisposição. E aí, se eu vivo num meio onde tem uma substância, eu vejo a substância sempre, eu vou acabar usando a substância. E aí, geneticamente, eu tenho a predisposição, ferrou. Porque a gente dá pra identificar um adicto até numa criança, né? Sim. Os exageros, pelas compulsões. Não, na verdade, é dito também que a nossa doença, que é a doença da adicção, é comportamental. Sim. Então, mesmo que a pessoa não consiga. Então, olha só, quando você vê uma criança que vem de uma família de adictos, né, de uso de cigarro, álcool e drogas, a maioria, ou provavelmente todas, já tem TDAH, já são hiperativas. Mas elas são imperativas por quê? Porque elas sentem uma necessidade de fazer ou ter algo e elas não sabem o quê. Porque provavelmente a predisposição delas já é por algo. E aí elas crescem com essa hiperatividade e acabam encontrando um clonazepam, entra em abuso. Acabam encontrando uma maconha, entra em abuso. Porque as substâncias são calmantes. E aí alivia essa agitação enorme que elas nasceram. Isso é tudo problema neurológico. Então, nós, os dependentes químicos e as crianças dependentes químicos, tinham que passar por um processo com o neurologista para analisar e mapear todo o dano que pode já ter sido causado. Um dos nossos erros, que hoje em dia, uma comunidade terapêutica, uma clínica tinha que ter o acesso ao neurologista, sim, porque existe o dano neurológico. E só o neurologista que vai poder falar onde existe um dano ou se existe ou não. Né? Porque existe. É claro que existe. Em todo mundo que usou substâncias. Porém, não é algo, para uns é grave, para outros não. Pode ver que alguns virem esquizofrenia. Outros não. Outros é só déficit de atenção, perda de memória. Né? E aí tem essa situação de depressão que é muito normal entre a gente, porque isso pode ser um dano neural, entendeu? Por isso eu tenho tanta depressão, porque os meus neurônios já podem ter um dano que não funciona corretamente, e eu sempre estou mais inclinado a uma depressão, a uma tristeza, e muitas vezes você vê gente na clínica também que tem uma euforia que não para, né? É surreal o cara internado e ele ri o tempo inteiro. Talvez ele tenha o desequilíbrio para euforia demais também, por causa de um dano. E talvez esse dano poderia ser minimizado através de remédio, através de alguma terapia, através de alguma coisa.
Então, essa parte neural é muito pouco explorado, entendeu? Muito pouco explorado. A gente tem essa matéria exatamente para explorar que existe uma condição que ainda não é explorada, né? Porque talvez um neuro possa dar respostas para a gente sobre o meu comportamento, sobre tudo que eu sinto e passo, mais palpável do que qualquer outro técnico na área, né? Mas... Oi? Células mais... Ah, já pegou. Mais cinema pode estudar mais. Bom, acho que a gente já chegou até na metade. A gente só vai falar mais um pouquinho da neurociência, falar um pouco sobre o tempo do nosso cérebro, que é muito importante, e falar sobre o metabolismo das drogas, ainda falta a base neurológica da drogadição. Não vai dar tempo, mas vamos tentar. Vamos fazer um intervalo aí de 10 minutos, tá? Pra gente ir no banheiro aqui tomar um café. São 16h05, a gente volta às 16h15. Beleza? Mas eu vou ficar ligado aqui, qualquer coisa pode falar aí, tá, gente? Só me dá um café e uma água aí, por favor. 10 minutos já virou 20. É verdade, sempre vira. Então deixa, só o café. Não, vai não. Que atrapalha lá embaixo. Uma coisa que é preocupante hoje é o uso de Ritalina. Eu sou professor. Nossa, eu já usei. Caramba. A molecada fez para, na verdade, entrar nos moldes que a instituição educacional quer. Eu não sei se eu posso criticar, porque eu não sou médico, eu não tenho conhecimento, mas é muito diagnóstico de TDAH. Nossa, Sim. E é um consumo de Ritalina desenfreado. Então, o que aconteceu comigo? Eu fazia faculdade de teologia, de psicologia, fazia de teologia de tarde, né, online, mas eu tinha que ir lá fazer as provas no polo, e fazia de psicologia à noite. E eu tinha uma clínica com 50 pacientes. E eu que fazia tudo na minha clínica, tudo, porque eu não tinha dinheiro para pagar profissional. Então eu comecei a ter dificuldade de me concentrar para as provas, porque era muito problema, cara, era muita coisa na minha cabeça. E aí eu ouvi dizer da Ritalina, só que eu já tomava carbamazepina, fluoxetina, na época eu tomava topiramato, eu tomava carbamazepina, topiramato e eu sempre tomo remédio para dor, né? Porque eu vivo cheio de dor. E aí eu comecei a tomar Ritalina em cima disso tudo. Rapaz, eu tive cada surto de ódio e de raiva que eu queria quebrar tudo. Uma vez eu tive um surto dentro do carro, comecei a acelerar o carro, foi a 180 por hora e eu não tava nem aí se o carro batesse, cara. O cara, minha namorada dentro... Cara, era um inferno na minha vida e eu não entendia que poderia ser algum dos remédios que eu tomava. Porque eu simplesmente não... E aí, quando passou essa época toda, e aí eu perdi essa namorada, e aí voltei a morar na minha clínica, e aí passou a época da prova, eu parei com a Ritalina e voltei ao normal. E aí, um dia eu pensando em tudo que tinha acontecido, eu identifiquei que provavelmente tinha sido a Ritalina, porque foi a única coisa que mudou, entendeu? Eu tinha um ótimo relacionamento com ela, eu deixei de morar na minha clínica para morar no sítio dela, comecei a tomar Ritalina, eu já estava lá morando com ela, e acabou que eu entrei em surto e não percebi que era essa tal dessa Ritalina. Nunca mais eu tomei isso, tá? Para mim foi um desastre na minha vida. E eu vou te falar, eu não sei se funcionou tanto pro foco, não sei. Não, eu só percebi a irritabilidade enorme que me causou. Falta de fome, falta de sono, irritabilidade, entendeu? Eu fiquei uma pessoa muito estranha até para mim mesmo. Mas eu não me recordo que adiantou para as faculdades. Sério mesmo, não sei. Eu acho que adiantou, mas não valeu a pena o dano. Muito preocupado com esse impacto, ainda mais que eu vejo assim os meninos, tomando, porque quer a aprovação do vestibular, quer a aprovação para a faculdade, aí de repente vai um determinado médico e e se você olhar as pesquisas, o crescimento do consumo é assustador.
O Brasil só perde dos Estados Unidos, eu acho. Exatamente. Eu acho também que foi a junção dos meus remédios com a Ritalina também que pode ter dado alguma ziquezira. Mas se você for ver lá os relatos da Ritalina na internet, por exemplo, todo mundo fala bem, fala que realmente funciona, aumenta o foco, aí fala que você fica mais inteligente. Não é que você fica mais inteligente, é porque você mais focado numa coisa só, você produz melhor. Né? E era isso que eu precisava, mas eu acho que até me ajudou, mas o dano não valeu a pena não. Deus me livre, nunca mais eu tomo isso. E aí você toma, é aquele negócio, aí você começa a tomar Ritalina para estudar, aí depois você começa a usar não sei o que para fazer outra coisa, aí toma a bomba para malhar, daqui a pouco você bebe para sair, daqui a pouco você usa droga para não sei o que, você se torna dependente de um monte de fármacos, né, sem necessidade nenhuma, sendo que você poderia viver tudo isso plenamente sem nada. Assim, é loucura, porque uma pessoa que começa a tomar Ritalina no colégio, ela vai usar outra substância para outro motivo na frente. Entendeu? Já é dela, né, do comportamento dela, usar substâncias para potencializar algo que ela quer fazer. No dia que ela quiser trabalhar a noite inteira ou quiser sair a noite inteira e ela ficar sabendo que a cocaína vai prover, né, vai ajudar ela a fazer isso, ela vai cheirar. E aí entra uma dependência, um abuso sem necessidade nenhuma. E o problema é que é a mesma coisa que as drogas no Brasil. Não tem combate, não tem educação sobre isso, não tem prevenção, entendeu? Porque se qualquer lugar do mundo tivesse prevenção contra as drogas nos colégios, isso já tinha diminuído muito. Mas não é só as drogas, é explicação sobre o comportamento que me leva ao uso abusivo da substância. Inclusive, usar uma substância de forma até ilegal para mim ficar mais focado para fazer uma prova, um vestibular, já está mostrando o meu comportamento. Se eu fizer isso, eu já estou me colocando à disposição de outras substâncias. É absurdo. Essa Ritalina, hoje em dia, talvez seja o maior caminho para o uso de outras substâncias, seja a Ritalina, ao invés do álcool e da maconha. Essa Ritalina é